Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a biologia da depressão. Então, biologicamente, o que acontece é que, frente a um medo de perda ou ameaça que coloque o território, o espaço, em perigo e na impossibilidade de brigar, proteger, lutar, fazer algo pelo seu espaço, pelo território, porque é mais fraco, menor, incapaz. Então, frente a isso, o organismo vai diminuir os níveis de testosterona para que esse organismo se deprima e não reaja, que ele fique passivo e não reativo, submisso, ou seja, assim ele estará mais protegido contra a ameaça ou oponente que é mais forte. Assim acontece com os animais. Há uma submissão aos mais fortes. Os animais também se deprimem. Só que para eles é de uma forma mais literal. Então ele realmente perdeu aquele espaço, aquele território, porque pertence àquele outro que é mais forte. Ou então perdeu a fêmea naquela briga. Enfim, ele precisa se submeter. Então o organismo faz isso, a biologia faz isso. Agora veja, como nós, humanos, somos mais complexos, O organismo, ele reage, da mesma maneira quando a mente não consegue trabalhar ali na situação. Mas os conflitos podem ser também literais ou eles podem ser mais elaborados por nossa capacidade simbólica e figurativa. Então, uma pessoa ela pode sentir que perdeu o território, por exemplo, por sofrer uma retaliação de algum parente por causa da sua sexualidade. Ou pode ser que quando criança ela apanhou. Ou pode ser que tinha medo de um pai autoritário, violento ou mãe e teve que se submeter, deprimindo o organismo. Pode ser que a mãe tenha morrido ou sofrido uma doença e aí ela precisou se ausentar assim por 2, 3 meses do nada e sem explicação a criança sente que perdeu a mãe, perdeu seu território e ela se deprime. Uma pessoa que foi abusada sexualmente ou abusada de muitas outras maneiras que não precisa ser sexualmente, ou seja, ela foi invadida, ela pode se deprimir. Existem milhões de exemplos que a gente poderia dar. Então, tudo que está relacionado a uma invasão do seu território, a perda de espaço, de lugar, um problema com a sua identidade, de quem você é, a uma sensação de inadequação, ou perdas mesmo, pessoas morreram, e aí a pessoa ainda tem aquele entendimento de que essa pessoa é sua, ou ela está muito identificada com aquela pessoa, então ela pode ter uma depressão, porque são momentos onde a mente, o intelecto não consegue resolver, não consegue lidar com a situação. E aí é por isso que a biologia, que o organismo entra com outros recursos para resolver. Então, há um propósito biológico nessa depressão. Enquanto está lá, precisa estar. E quando a pessoa conseguir resolver essa situação interna ou externa, a depressão já não será mais necessária. E o corpo regula esses níveis hormonais. Mas detalhe, gente, há casos em que isso não é possível. E esses casos dependem do tempo em que a pessoa está em conflito ativo e também quando começou e qual órgão atinge. E eu vou explicar isso, gente. Se uma pessoa passou anos, desde a sua infância até lá os 20 e tantos anos, com uma alteração do status hormonal por um conflito ativo, então o corpo ele vai se adequar a isso, O organismo vai se adequar a essa mudança. Isso é o que o Dr. Hammer, na medicina germânica, chamou de mudança de identidade biológica. E por que isso acontece? Porque existem órgãos conectados a essas mudanças hormonais, que fica ali lá no lobo temporal direito. Existem centros de controle, como vocês podem ver aí na figura, que tem aqui o pulmão, as artérias coronárias, o estômago, tem partes ali do trato urinário. E toda vez que alguém entra em conflito e que atinge essa região aí, por causa que a percepção do conflito está ligada a esses temas, toda vez que alguém entra em algum conflito, esses órgãos são acionados. E quando a pessoa soluciona esse conflito, esses órgãos também vão entrar em processo de cura. Mas um conflito de muitos anos, ao se curar, pode levar a pessoa à morte.
Por exemplo, se o órgão é o coração, ela vai ter um ataque cardíaco. Por isso que biologicamente não é interessante. No entanto, gente, pode acontecer, por exemplo, um conflito de perda aí aos 40 anos que se prolongou até os 50. E aí, de repente, aos 50, a pessoa já entra numa outra fase, isso e aquilo, a pessoa cura esse conflito e ela tem um ataque cardíaco e morre. Então, isso também acontece. Eu explico melhor esse processo de doença em outros vídeos, se vocês quiserem entender o que é esse processo de cura como parte integrante da doença, que acontece em duas fases. A fase ativa, de conflito ativo, que é geralmente ausente de sintomas, né? E a fase de cura, que é geralmente com sintomas. Mas isso depende de um monte de coisa. Se quiser entender mais, tem que ir lá assistir os outros vídeos. Gente, um exemplo muito interessante é que uma vez eu estava lendo um livro do Alexander Lowen, é um autor que eu amo muito, da psicologia bioenergética. Ele estava cuidando de um paciente com um caráter esquizoide. E esse paciente tinha um conflito muito infantil, né, de medo da morte, o que é muito comum a todas as pessoas de caráter esquizoide. Esse conflito de medo da morte, já muito pequenininho. E esse cara, né, esse homem que ele estava tratando, depois de um tempo aí de tratamento, quando ele se curou desse conflito de medo da morte, ele desencadeou um câncer de pulmão. No livro, o Alexander, ele faz uma leitura equivocada, assim, mas nada que alterasse o tratamento, né, apenas porque ele não tinha esse conhecimento da medicina germânica. Então ele achava que essa pessoa estava resistente ao tratamento e por isso teria desenvolvido esse câncer. Mas na verdade, ele havia se curado finalmente do seu medo da morte e o processo de cura no órgão veio justamente com essa proliferação de células no pulmão, o que chamam aí de câncer, né, de pulmão. Então o cara passou pelo processo do câncer do pulmão e ficou tudo bem e ok. Gente, o pulmão, ele é esse órgão que responde por alguns medos. O medo da morte, dependendo do tecido, um medo territorial, um susto. E por isso que uma criança que sente medo, por exemplo, em casa ou em ambientes que ela frequenta, ela pode desenvolver processos de bronquite. Gente, então voltando aqui, é por isso que na idade infantil, para o início da idade da vida adulta, algumas mudanças elas se instalam para sempre. Então o que acontece é que a pessoa vai se adequando, né? Vai se encaixando, em perfis de personalidade, por exemplo, uma pessoa que pode ela ser mais ativa ou ela ser mais passiva, porque está relacionado aos hormônios sexuais, né? Mais passiva quando você tem um aumento aí do hormônio do estrogênio, que é quando a pessoa está deprimida, ela está com um excesso de estrogênio. Quando a pessoa está mais maníaca, né, mais eufórica, ela tem um aumento da testosterona. O que vai fazer com que ela fique mais deprimida ou mais maníaca depende da lateralidade do status hormonal. Então, algumas pessoas vão ficar deprimidas com um trauma X de medo, enquanto que outras vão ficar maníacas com traumas de medo. E vejam que uma pessoa em seu status hormonal normal, ela é tanto ativa quanto passiva. Ela vai passear por ali, a depender do que exige a situação. Uma mulher, ela tem mais estrogênio e um homem tem mais testosterona. Isso só muda mediante conflitos e traumas, o que vai levar uma pessoa a uma fixação maior de um lado ou do outro da balança hormonal. Então, gente, seguinte, esse assunto dos hormônios sexuais, dos conflitos e identidade biológica é muito longo e, assim, precisa de muitos outros vídeos para falar sobre tudo que tem nesses assuntos. Mas, por hora, nesse momento, é isso que eu tenho para dizer para vocês e eu espero que vocês tenham gostado, façam suas perguntas, suas colocações, curtam e se inscreve aí no canal. E lembre-se, se você precisar de ajuda, peça aqui no Pronto Atendimento Psicológico. Tchau!